Bom dia, irmãos. Eu cumprimento a amada igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder estar com vocês nessa manhã de domingo, com o coração alegre, cheio de desejo de glorificar o nosso maravilhoso Deus. Que a paz do nosso Deus esteja com vocês, esteja comigo durante todo o dia de hoje, que é o dia do Senhor. Eu convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor nos Salmos de 139, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. E as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formastes, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram as substâncias ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Maravilhoso esse salmo. Nós não temos para onde fugir, nós não temos onde nos esconder do Senhor, mas nós temos aqui o privilégio de ouvir do salmista que onde quer que nós estejamos, as mãos do Senhor, a destra do Senhor nos susterá. Estamos protegidos, abençoados. Isso, irmãos, não deve jamais vacilar em nosso pensar, em nosso agir, em nossas atitudes diante das situações que às vezes temos que enfrentar. Amém?
Vamos orar então, engrandecendo a esse grande Deus que nos conhece desde antes de sermos formados no ventre de nossas mães. Maravilhoso ouvir isso, né? Bálsamo para nossas almas. Vamos orar. Grande Deus, Deus maravilhoso, em nome de seu Filho Jesus, que nosso Senhor e Salvador, que nós estamos reunidos nessa manhã como igreja do Senhor, com um único objetivo, Senhor, glorificar o nome do Senhor por tudo que o Senhor é em nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos uma igreja, de sermos uma igreja, de formarmos o corpo de Cristo e principalmente de podermos servir ao Senhor, sermos vasos úteis nas suas mãos, Pai. Molda-nos, Senhor Deus, conforme os desejos do seu coração, do coração do Senhor, conforme as orientações que o Espírito Santo de Deus nos passar. Que sejamos, Senhor Deus, um vaso maleável, que pode ser modificado conforme as necessidades de servir ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque hoje estamos bem, estamos saudáveis, estamos prontos, preparados para aprendermos mais da palavra do Senhor. E isso muito nos alegra. E o que nós aprendemos aqui hoje, Senhor Deus, seja para a honra e glória do Senhor e para sermos úteis no reino de Deus estabelecido aqui na terra, Pai. Seja conosco, seja com o pastor que vai nos ministrar a aula. E de coração, Senhor Deus, em espírito, nós desejamos prestar louvores ao Senhor. É isso que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos então, a partir desse momento, ouvirmos os louvores, quer dizer, prestarmos louvores ao nosso Deus. Vamos cantar o melhor que nós pudermos, em espírito, em reverência, glorificando ao nosso maravilhoso Deus. E logo após os louvores, vamos assistir a nossa aula de Escola Bíblica Dominical com o reverendo Sandro Xavier. Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah.
Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Ele é o Deus de promessas. Põe a mão no seu peito e diga: sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Cante seu irmão isso agora. Tu não morrerás, tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Oh! Agradeça esse Deus. Irmãos e irmãs, bom dia. Nós estamos começando mais uma escola dominical nossa na Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília. Nós vamos continuar o nosso estudo da carta de Paulo aos Filipenses, né? Os nossos irmãos lá da cidade de Filipos. E nós estamos no nosso terceiro encontro. Nesse terceiro encontro,
nós vamos fazer uma leitura, né, pela terceira vez, e vamos ler mais um trecho, um pedacinho lá do primeiro capítulo. Nós ainda vamos, no próximo encontro, terminar o primeiro capítulo e pegar mais um pedaço do segundo, vamos juntar uma perícope aí que vai ter um tema, né, específico. Então nós não vamos fazer a leitura do capítulo primeiro todo. Como vocês estão vendo, estamos indo por partes, pelas as partes que se juntam e fazem um sentido, né, que nós chamamos de perícope, né? Então, o tema de hoje para nós é chamado Entrega Total da Vida. Nós vamos ler no capítulo 1, versículos 12 a 26. Você prepare aí a sua Bíblia, né? Filipenses 1, de 12 a 26, é o trecho que vai nos iluminar para o nosso estudo nesta manhã. E o tema, como eu já disse, Entrega Total da Vida. Nós vamos então nos preparar, levando em consideração que temos 3 palavrinhas sempre, né? Essas 3 palavrinhas que nos conduzem aí a imaginar, a trilhar esse caminho que nós fazemos, estudando cada pedaço desse que nos impulsiona aí a estudar a palavra de Deus, né? Então, hoje nós temos disposição, entrega e perseverança. São essas 3 palavras aí que não só motivaram Paulo nessa sua entrega, né, disposição e perseverança para trabalhar com aqueles irmãos naquele lugar, mas também é uma escolha de 3 palavras que nos levam a compreender também esse trecho, né, da Bíblia, que vai nos levar a absorver a palavra de Deus dentro desse momento em que nós vivemos, porque nós mergulhamos lá nessa carta de Paulo aos Filipenses para que a gente possa receber essa mensagem, mas nós queremos que essa mensagem ilumine a nossa vida hoje, né? Então, para iniciar, fica aquela pergunta, né? O que a disposição de Paulo nos ilumina na vida? Nós lemos, ou teríamos lido, ou vocês foram convidados no encontro passado a fazer essa leitura e pensar o que a disposição de Paulo nos ilumina na vida. Paulo, conforme nós já sabemos, tinha uma vida, podemos dizer, uma vida boa, né? Ele era um alto funcionário ali do Império Romano e com muito poder não só estrutural, um poder não só burocrático, mas um poder inclusive militar. E ele largou tudo isso para ser um pregador, né, da mensagem de Jesus Cristo. Então, que a disposição de um homem desse pode nos inspirar, nos iluminar na nossa vida? Depois dessa pergunta e depois dessa demonstração de cansaço, nós vamos orar pedindo que o Espírito Santo nos ilumine, nos conduza, nos sustente nesse estudo da palavra de Deus que, sem dúvida nenhuma, nos anima para a vida, né? Que o Espírito Santo ilumine não só o nosso encontro, nós afastados, mas aproximados pela tecnologia. Queremos que essa iluminação chegue também a você na sua casa, nesta manhã ou em qualquer momento que você possa acessar esse estudo aí nas plataformas da nossa igreja, tá bom? Vamos orar pedindo por essa orientação, por essas luzes do Espírito Santo, que nos mostre o que ele nos quer dizer hoje, com essas palavras do nosso irmão Paulo, tão longe de nós, no tempo e no espaço. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, porque, Senhor, nós nos dispomos a aprender de Ti, Senhor, lendo a Tua palavra. Nós dispomos a aprender de Ti, lendo Paulo. Nos dispomos a aprender de Ti, lendo as epístolas. Senhor, nós queremos Te agradecer, porque podemos, Senhor, contar com a Tua palavra lida e proclamada, e estudada e explicada nas nossas igrejas,
Em qualquer lugar desse mundo que nós vivemos, Senhor, nós te agradecemos porque temos a liberdade de abrir o teu livro, de ler o teu livro, de refletir de acordo com o que ele quer dizer para nós. E te pedimos, Senhor, que tu ilumines a todos para que as interpretações sejam de acordo com a tua vontade, Senhor, e não livre interpretação equivocada ou que pode trazer até sofrimento e escravidão para o povo. Assim como Paulo, Senhor, que esteve preso, nós ansiamos por essa liberdade que vem de Ti. Por isso, Senhor, mergulhamos com responsabilidade e com dedicação à Tua palavra. Abençoa, Senhor, cada família que se reúne para estudar a Tua palavra conosco e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto-chave para nosso estudo está lá no versículo 25. Estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Nós partimos então com isso para a leitura do texto que nos vai iluminar no estudo dessa manhã. E ele se encontra lá, como nós já falamos, no capítulo 1, versículos 12 até o 26, que diz assim: Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei, e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Esse é o texto que nos vai iluminar para o nosso estudo nesta manhã, e nós vamos começar falando sobre a luta contra todos pelo Evangelho de Cristo. Paulo, como todos sabem, teve uma vida, e nós começamos falando que a vida dele, ele poderia muito bem renunciar a isso, e nada de querer interromper essa vida que ele tinha, para se dedicar a uma coisa muito até perigosa, né? Tanto foi perigosa que ele foi preso muitas vezes por causa disso, né? E Paulo, nesse trecho aí, ele mostra que as agruras enfrentadas por ele não lhe tiraram o ímpeto de continuar o trabalho pela implantação do Evangelho em todo o mundo. Até essa ideia de que, olha, morrer é até bom porque eu vou estar com Jesus Cristo, ela foi abandonada por Paulo porque ele percebeu que precisava estar ali com os irmãos que contavam com ele nessa vida, nessa tarefa, nesse compartilhamento da palavra de Jesus Cristo, nesse encorajamento que aquelas comunidades iniciantes precisavam, especialmente nesse momento em que nós encontramos muita perseguição, muita dúvida, muita necessidade de orientação para que as igrejas se estabelecessem como comunidade cristã. Então Paulo faz alusão aí à sua permanência preso e faz uma alusão à importância
da sua prisão para as pessoas, né? Ele fala lá nesse trecho que muitos foram inspirados por isso e por causa dessa atuação de Paulo, essas pessoas criaram coragem, né? Para poder continuar fazendo o seu trabalho. Então, quando Paulo esteve na prisão, e aí a gente encontra lá no texto ele falando que muitos guardas puderam conhecer a mensagem de Jesus por meio dele, e esses guardas divulgaram a mensagem para outros também, inclusive da casa imperial. Qual é a casa imperial? A casa do imperador de Roma, o César, né? E também divulgaram a palavra para as pessoas da população em geral. Veja lá o que fala em 4:22, esse versículozinho destacado aqui em vermelho, ele está aqui ao lado, né? Então, Filipenses 4:22, para nós entendermos que aquilo lá foi dito por Paulo. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. O que Paulo está querendo dizer aí? Que a palavra de Jesus Cristo, o evangelho, a boa nova, foi divulgado a ponto de chegar até mesmo aqueles que trabalhavam lá na casa do imperador. Veja que coisa importante, que coisa maravilhosa, que coisa que nos traz esperança e que nos traz a certeza de que essa divulgação da palavra de Deus não é em vão. Então é importante frisar que Paulo se refere aos seus, né, os homens e mulheres que fazem parte desse trabalho com ele, dessa comunidade de fé, como irmãos. E aí nós vamos começar a compreender o uso dessa palavra entre os cristãos, tratando os outros como irmãos e irmãs. Então ele usa a expressão também no Senhor, quer dizer, são irmãos no Senhor. Isso insere as pessoas nas bênçãos de Deus por meio de Jesus Cristo. E que mantém uma união também com ele. Não só com Paulo, entre uns e os outros, mas uma união também com Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus, nós somos irmãos e nós recebemos essa bênção que vem de Deus. Isso é uma coisa que dá muita coragem, é uma coisa que dá muita certeza de você estar no caminho certo com relação a constituir ali uma comunidade de fé. Ainda continuando essa reflexão, o que nós devemos enfatizar nesse primeiro trecho aí, especialmente se você pegar os versículos ali 12 a 18, é que os sofrimentos e a prisão de Paulo não afastaram o apóstolo do evangelho, nem esmoreceram no seu trabalho. Lembre que Paulo teve uma posição muito importante no Império Romano. Você imagina se Paulo chegasse a viver esse momento de prisão e renunciasse tudo, pedisse perdão ao imperador, quisesse retornar ao seu trabalho ali na liderança dentro de uma repartição do Império Romano. Isso seria uma vitória para aquelas pessoas, né? E uma derrota para a comunidade cristã. Mas, pelo contrário, isso fortaleceu e encorajou os cristãos a proclamarem o evangelho sem medo. Essa forma como está escrita aí está do jeitinho que nós encontramos lá na Bíblia de Estudo de Genebra. Fortalece e encoraja os cristãos a proclamar o evangelho sem medo. Paulo vivendo prisão, vivendo privação, vivendo medo, né, da morte, ele continuou a proclamar o evangelho. E isso também encoraja aquelas pessoas e hoje também a nós. Paulo mostra que não se incomoda com os partidos que têm atitudes opostas, uma vez que todos pregam a Cristo. A atitude que Paulo condena é a inveja. E adverte os filipenses quanto a essa inveja. Não se pode pregar o nome de Jesus Cristo esperando que o seu próprio nome seja exaltado. Essa lição de Paulo fica para nós muito hoje, porque muita gente usa a igreja, usa o nome de Jesus Cristo, usa a palavra de Deus para que o seu próprio nome seja exaltado. Quem é que nunca passou aqui diante de uma igreja e estava lá escrito Ministério do Pastor fulano de tal, Ministério do Bispo fulano de tal? Hoje vai pregar aqui à noite o fulano de tal.
uma presença honrosa. Quanto que a presença honrosa nos nossos cultos é a palavra de Jesus Cristo, é a presença de Jesus Cristo conosco. Isso já basta para levar qualquer cristão ou cristã para uma comunidade, para ouvir um sermão, uma homilia, uma pregação, um estudo, seja lá o que for. Em seguida, nós podemos pensar sobre a morte de Paulo. Nem a morte causa medo. Quer dizer, a reflexão que ele faz sobre a morte, né? Então, Paulo proclama a certeza de que nada lhe poderá tirar a alegria e a disposição de levar adiante esse trabalho que não é dele, mas é um trabalho de Cristo. Ele não faz para que o seu próprio nome seja exaltado, mas o nome de Jesus Cristo. Então, já no versículo 19, que está destacado aí, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Já nesse versículo aí, ele deixa clara a pessoa divina de Jesus, o Espírito de Jesus Cristo. Paulo lembra que Jesus faz parte da Trindade. Ele reforça a ideia do Espírito Santo aí. Claro que se está falando de Deus, o Pai de amor, o Criador, o nosso sustentador. Mas ele lembra que o Espírito de Jesus Cristo, dando essa ideia de unicidade com o Espírito Santo, que é a terceira pessoa dessa trindade, junto com a primeira, que é o Pai, e a segunda, que é o Filho. A sutileza da palavra libertação nos mostra a vontade de Paulo de sair um dia, não só dessa prisão que ele estava, mas da prisão que o corpo também é para ele, com uma influência muito sutil aí de uma filosofia grega, que faz muita gente entender que o corpo é ruim e a alma é boa e a alma precisa se libertar do corpo. Mas Paulo fala de uma situação de opressão que atinge a partir ali de uma estrutura que é encontrada na sociedade, que nos causa opressão, como nós vivemos hoje. Talvez com irresponsabilidade de governantes, com preços altos que nos levam a ter dúvidas se teremos comida no prato para dar aos nossos filhos e nossas filhas, se nosso emprego será sustentado, se aquela repressão policial vai ser exagerada para o povo. Tudo isso nos faz ter uma situação de opressão com relação ao corpo que nos dá vontade de libertá-lo. Mas a nossa vida está nas mãos de Deus e era o que ele acreditava. Então Deus fará da melhor forma, com meios humanos e com meios divinos, para que a sua vontade seja feita, seja estabelecida. Diante disso, irmãos, olha, a paixão de Paulo pelo engrandecimento de Cristo, a glória de Cristo, ela faz com que para ele não importe a sua vida ou sua morte, não importa a sua vida ou seu sofrimento, não importa essa simples vontade dele de se libertar não só das grades, mas se libertar das opressões dessa vida. O importante é estabelecer o nome de Cristo. O viver para ele é Cristo. Vamos ver o que está aí no versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, se morrer proporciona encontro com Cristo, morrer é lucro, lógico. Porém, se a morte o afasta daqueles que ainda dependem dele no ensino e na comunhão com Deus, ele se dispõe a continuar. Então, mais uma vez, entretanto, a decisão é de Deus. Ainda que nós tenhamos a nossa vontade para a nossa satisfação, para a tranquilidade do nosso corpo, do nosso espírito, para que descansemos, para que nos aposentemos. Ainda assim, se essa morte afasta dessas pessoas que dependem dele, no ensino, na comunhão, ele se dispõe a continuar. Então, mais uma vez, a decisão é de Deus. O que Paulo sente quando diz convencido disto
E aí lá no versículo 25, e tendo esta confiança, quer dizer, convencido disto, eu sei que eu ficarei, e eu permanecerei com todos vós para proveito vosso e para o gozo da fé. Quer dizer, é que Deus tem mais trabalho para ele entre os filipenses. Ainda é necessário permanecer para o crescimento no conhecimento, para o crescimento no trabalho, para o crescimento na alegria daquelas pessoas que dependem tanto do trabalho de Paulo, né? Então, diante disso, queremos deixar perguntado para vocês aí, que diferença nós percebemos entre a atitude de Paulo, morrer por Cristo, e o que se proclama hoje, hein? Que diferença nós percebemos entre essa atitude e o que se proclama hoje? Paulo entregou a sua vida por Cristo, como ele entregou por nós. E o que as pessoas querem de Jesus hoje, né? Parece que Jesus vem para resolver todos os seus problemas. A única preocupação sua é que, assim, entra para a igreja que você não terá mais problema financeiro, nem problema de saúde. É um equívoco tão grande. Paulo estava preso. Preso no cárcere, preso no corpo, querendo liberdade, mas sabendo, olha, Deus é quem sabe, eu ainda acho que tenho muita coisa para fazer, então as coisas vão continuar assim como estão, e eu me entrego por isso e para isso. Segundo, como trabalhar perante os grupos que proclamam o nome de Cristo de forma diferente da nossa, né? Veja que Paulo fala lá que não está muito incomodado com essas pessoas que estão falando de Cristo, né? Ele sabe que tem essas diferenças, mas Deus sabe de todas as coisas e há pessoas que falam em nome de Cristo, mas uma mensagem tão completamente diferente do que Jesus Cristo ensina. Como nós devemos agir com relação a isso, né? Ficam essas perguntas para a nossa reflexão. E no fim eu quero deixar para vocês mais um desafio, né? E lembrem-se disso para que nós possamos responder as perguntas no nosso próximo encontro, que vai ocorrer ainda em dezembro, né? No nosso mês de encerramento do ano, mas vivendo a expectativa do Natal, já um ano novo litúrgico. No quarto encontro nós vamos falar de união no exemplo de Cristo. E aí vamos, como eu falei no começo, pegar um pedacinho do final do capítulo 1 e entrando já no capítulo 2, um grande pedaço, nós vamos ler do capítulo 1, versículo 27, até o capítulo 2, versículo 11. Eu quero que Deus te abençoe neste domingo, abençoe a sua casa, a sua família, fiquem com Deus. Preparem-se aí para o nosso quarto encontro, tá? Deus te abençoe. Até próximo nosso encontro de estudo aí da carta de Paulo aos Filipenses. Um abraço.